da Unimed, né, Dr. Matheus Kiefer, opa, acertei hoje, mas Kiefer está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês de casa também, que vocês podem participar ao vivo com a gente através do 459-9925-4747. Em primeiro lugar, boa tarde, Dr. Matheus, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais aqui para falar um assunto que está assustando meio as pessoas ultimamente, né, que é a arritmia cardíaca, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal de casa. Realmente, né, a arritmia cardíaca é algo que sempre chama atenção, né? Dentre as causas aí de doenças cardiológicas ou de componentes cardiológicos, é sempre um assunto que traz substância, né, para outros e pode levar também a outras doenças, então é algo que realmente é importante a gente esclarecer aí alguns pontos. Não, e ficar atento também, né? Qualquer sintomas diferentes, qualquer mudança ali também é importante você procurar o cardiologista. Mas, doutor, qual que é o ritmo, então, cardíaco adequado, que é o certo? Isso. Então, o ritmo cardíaco adequado nós chamamos de ritmo sinusal, né? O ritmo sinusal nós podemos dizer, então, que é o ritmo normal, tá? O nosso coração, ele tem uma condução elétrica, ou seja, o que faz ele bater, que é um estímulo elétrico, é gerado por ele mesmo, né? Então ele não depende de outras regiões do nosso corpo. Portanto, ele também tem ligações com os nossos outros órgãos. Por isso que, dependendo do que acontece no dia a dia em outros órgãos ou também com o nosso cérebro, pode ser regulado o ritmo cardíaco também com essas outras manifestações orgânicas. Mas o ritmo normal é o ritmo sinusal. Então, doutor Matheus, o que seria a arritmia? Então, é essa mudança aí do normal? Depende, né? Do que é o normal ali, né? Depende, porque hoje em dia a arritmia cardíaca ficou um tanto quanto, vamos dizer assim, banalizado, porque nós chamamos de arritmia às vezes até sintomas e não necessariamente estamos em arritmia cardíaca. Tem alguns pacientes que eu atendo no consultório que referem que estão com arritmia e não necessariamente tem arritmia, né? Ele pode ter o ritmo normal, porém acelerado. Isso pode ser causado por ansiedade. Porém, alguns pacientes sim têm arritmias e isso pode trazer alguns sintomas. Arritmias é quando o ritmo cardíaco ele não está no ritmo normal, ele está num ritmo descompassado, né? E não necessariamente está fora de ritmo, porque a arritmia é sem ritmo. Ele pode ter um ritmo, mas não estar no ritmo normal. Aí nós chamamos de disritmia, que o termo é um pouquinho diferente. E o importante também é fazer suas consultas periódicas também ao cardiologista, porque às vezes você não tem sintoma e tem também. Então, por isso que é importante ter esses cuidados aí. Mas, doutor, a arritmia cardíaca, ela é grave? É para chegar a se preocupar? Depende, né? No geral, eu falo que sempre Deus faz as coisas certas, né? No geral, a arritmia cardíaca ou sintoma de arritmia, e o sintoma mais comum da arritmia é a palpitação, o vulgo batedeira, né? Aquele desespero. Falta de ar, às vezes, também. Isso. Então, isso não necessariamente é uma arritmia, e quando não é grave, tá? Porém, tem algumas arritmias que chamam a atenção, né? As arritmias que nos chamam a atenção são as arritmias complexas. Essas sim são ameaçadoras à vida. Graças a Deus, essas são em menor número, né? As arritmias de forma geral, que nós tratamos no dia a dia, são arritmias, geralmente taquiarritmias, né? E essas taquiarritmias não são ameaçadoras à vida. Podem trazer sintomas sim, mas geralmente não são ameaçadoras à vida. Em alguns casos, todos os casos têm que ser investigado. Porém, alguns deles a gente tem que ser um pouco mais incisivo, aí um pouco mais agressivo no tratamento. Doutor, e assim, quais que são os fatores de risco para esse desenvolvimento? Fatores de risco. Então, o maior fator de risco são doenças cardiológicas prévias ou doenças estruturais do próprio coração, né? Então, o paciente que já tem insuficiência cardíaca, coração mais aumentadinho, é um fator de risco para desenvolver cardiopatia, né? No caso, arritmias.
paciente que também tem doenças genéticas e pode alterar a estrutura cardíaca. Aí pacientes com miocárdio não compactado entra no caso e isso pode levar a arritmias, isso chama um pouco mais atenção. Doenças do próprio tecido de condução de corrente elétrica do coração chamam a atenção. E alguns outros de canaliculares, disfunção de canalículos, aqueles canais que fazem o transporte de sódio, potássio, cálcio do próprio coração, das células do próprio coração. Isso pode dar arritmia e essas arritmias são graves e podem ser fatais. Muito comum acontecer em pacientes jovens. Então, pacientes jovens que às vezes têm sintomas de palpitação, sintoma de falta de ar, né, sintoma de ansiedade. Por mais que pense que não é nada, é bom sempre investigar. Doutor, e assim, existe alguma ligação do desenvolvimento da arritmia com algumas vacinas? Porque a gente tem visto bastante mudanças agora também, tanto de arritmia quanto os infartos, assim, pessoas jovens também tem alguma ligação ou não? Tem sim, né? Tanto que, independente da vacina, qualquer tipo de infecção, seja bacteriana, seja viral, que é o mais comum, pode levar a doenças do coração, né? Mais comum, miocardite, e essas doenças do coração também levar a arritmias. Independente da miocardite, que é acometer o músculo cardíaco, isso pode ser essas infecções virais ou até mesmo a vacina por si só, pode acometer o próprio tecido de condução de corrente elétrica do coração e isso levar a uma arritmia. Então, as vacinas podem trazer. É comum? Não é tão comum, né? Eu até comento muito com os pacientes que agora passamos pela pandemia do Covid e assim, precisávamos resolver a pandemia. E nessa ânsia e lógico, na resolução, para que não houvesse mais tanta mortalidade pelo vírus, a gente precisou vacinar. E como precisou vacinar uma grande quantidade de pessoas, a chance de termos mais efeitos colaterais da vacina, dentre eles miocardite, aí entra arritmias, acaba aumentando, né? Então, vacinamos muito, em pouco tempo, aumenta também o risco de efeitos colaterais e aí sim as arritmias pode ser um efeito colateral relacionado à vacina. Doutor, e assim, quais os sinais que o paciente pode começar a desconfiar que está sofrendo com arritmia? Que ele tem que ficar atento ali, porque daí já está passando da hora dele procurar um especialista, né? Isso, então os sinais são esses, né? Que até a gente já deu uma pinceladinha, mas palpitação, né? O sintoma de vulgo batedeira, né? Então alguns pacientes chegam, doutor, meu coração chega a pular, né? Eu sinto ele às vezes aqui aquele que vai sair pela boca. Justamente, né? Meu coração vai sair pela boca. Essa é o sintoma mais comum, tá? Mas o paciente pode também relatar falta de ar, ele pode relatar tontura, sintoma de pré-desmaio. Doutor, tem hora que eu sinto tanto que parece que eu vou desmaiar, né? Também é um sintoma associado a arritmias, né? E a gente precisa investigar nesses pacientes sim arritmias. É importante ficar atento, né? Mas o telespectador aí está interagindo com a gente, estão mandando perguntas. Vamos lá então. Por que quando eu ando rápido ou corro, eu sinto meu coração batendo muito forte? E uma falta de ar. Quem faz a pergunta é a Eliane do Maracanã. Maracanã deve ser aqui da cidade de Cascavel, né? A Eliane fez essa pergunta, doutor, o que pode ser isso? Então, um outro sintoma, lembrei, só fazendo um adendo anterior, dor no peito, também pode ser relacionado à arritmia, tá? Agora, puxando a pergunta dele, quando corre, né, sente falta de ar e um aperto, batendo mais forte, parece que vai sair pela boca. Bom, o que acontece? Quando a gente está nesse momento de luta, fuga, corrida, alguns sistemas do nosso organismo começam a funcionar um pouco mais. Dentre eles, o sistema adrenérgico, a liberação de adrenalina, alguns outros hormônios. Como já disse, o nosso coração também interage com os outros órgãos e isso faz com que o coração bata mais rápido para manter o fluxo de sangue de todo o nosso corpo. Nesse momento, além dele bater mais rápido, ele tem que bater mais forte, porque esse sangue tem que chegar mais rápido também nas extremidades. Então, realmente, não está errado, sente ele bater mais e sente ele bater mais forte também. Mas isso é normal, né?
visto o momento que o paciente está passando. Está se exercitando ali. A corrida. Né? Doutor, uma coisa também que é importante a gente falar, né? Que existe muitos casos de pacientes assintomáticos também, que não tem, que só vai descobrir a hora que vai fazer uma cirurgia ou que hora que tem que fazer algum outro tratamento, que tem que fazer o exame, que vai perceber. E nesses casos, o que acontece com esses assintomáticos? Por isso que eu te falo da importância de cada tempo você estar realizando esses exames também, né? Isso mesmo. Então, o check-up de rotina é sempre importante estar fazendo, principalmente em pacientes que têm sintomas, né? Mas depois disso, nos pacientes acima de 35, 40 anos, principalmente 40 anos, é importante estar fazendo um check-up pelo menos anual. Os pacientes que na família têm história familiar já de doenças do coração, morte súbita. Morte súbita a gente não pode levar só para infarto. Existem algumas arritmias que pode levar à morte súbita. Inclusive durante a noite é muito comum acontecer isso. Então precisa investigar também, né? E sempre junto com o cardiologista, tá de olho em algumas questões que sempre durante esse check-up, esses exames de rotina, ele vai estar orientando e vai estar dando alguns sinais, algumas observações para o paciente a respeito do coração, né? Então é muito importante um check-up de rotina, principalmente dos 40 anos para cima, e os pacientes que têm sintomas, independente da idade, a qualquer momento. Doutor, e assim, como funciona o diagnóstico para arritmia? Para tirar a dúvida ali e ter certeza que é ela. Que é a arritmia. Isso. Geralmente o diagnóstico a gente faz por um exame muito simples, antigo, mas que e rápido de ser feito, mas que nós usamos hoje, é atualíssimo, né? Que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame simples de se fazer, mas que na maior parte dos casos de arritmia, ele me dá condições de diagnosticar, né? Além dele, alguns pacientes às vezes chegam lá no consultório também e falam assim: doutor, eu sinto que em alguns momentos, não são todos, eu sinto o coração bater mais rápido, sinto dor no peito e às vezes até sinto tontura. Só que não dá tempo de eu chegar lá no hospital, não dá tempo de eu chegar na clínica e já passou, né? Acontece e pode estar relacionado à arritmia, né? Nesses pacientes, a gente tem outros exames que nos ajudam, né, no diagnóstico, que é o Holter, que é como se fosse um eletro, mas é um eletro de 24 horas, então a gente coloca o aparelho e no paciente fica de um dia para o outro esse aparelho, me dá mais detalhes, né, do que está acontecendo com o coração ao longo do dia todo. E agora, não tão recente, mas mais recentemente do que esses outros, o Looper, que é a mesma coisa, é um Holter, mas ele é um Holter que fica uma semana inteira com o paciente. Me dá mais tempo de monitorização desse coração e se tiver acontecendo alguma arritmia, a gente consegue diagnosticar com mais facilidade. Mas mesmo assim, a gente não pode garantir que vai acontecer, né, durante um dia inteiro ou durante uma semana inteira a arritmia. Às vezes fica uma semana e no dia seguinte, tirou o aparelho, no dia seguinte tem arritmia, né? Então a gente sempre fala, sentiu alguma coisa? Corre para fazer um eletro rapidinho e ver se a gente consegue ter o documento para identificar. Doutor, e diagnosticado ali, geralmente como que funciona esse tratamento? É por um longo tempo? Como que ele funciona ali? Depende também, né? É caso a caso, né? Diagnosticado, dependendo da arritmia, a gente consegue com medicação controlar e não ter, ou se tem em incidência muito baixa dessa arritmia, de tal forma que não atrapalha o dia a dia, não atrapalha o coração e nem traz efeitos colaterais ou complicações cardíacas. Nós podemos fazer e investigar outras causas que podem estar levando a isso. Por exemplo, um entupimento lá na artéria do coração pode estar atrapalhando essa condução elétrica do coração, porque também depende do fluxo de sangue adequado para estar levando nutrientes, oxigênio, né? Então a gente precisa que o fluxo sanguíneo esteja bom. Nesse sentido, se tem entupimento, a gente precisa resolver. Às vezes, resolvendo o entupimento, sana, nesse caso, a arritmia. Em outros casos, a gente tem que atuar direto nas linhas de condução dessa corrente elétrica. Existe um exame para isso, né? Para a gente tentar identificar o local
aonde está causando a arritmia nessa via de condução e resolver. Esse exame chama-se estudo eletrofisiológico, né? Em alguns casos, nesse estudo a gente faz ablação, que é queimar, né? Em outras palavras, queimar é o pontinho que está levando a um curto-circuito ali no coração e trazendo tantos sintomas para o nosso paciente, né? Então nós temos uma gama, né, de exames e tratamento aí para os mais variados casos de arritmia cardíaca. E o pessoal está interagindo bastante com a gente, está com bastante problema aí no coração, hein, gente? Olha, tem uma pergunta agora da Eliane, doutora. A taquicardia é sinusal, existe algum perigo? Olha, geralmente taquicardia sinusal não, mas quando não é relacionado a esses momentos de estresse, de ansiedade, onde tem essa descarga de adrenalina, né? E sim, a todo momento tem taquicardia sinusal, não é normal. É uma resposta do organismo frente a algo que está incomodando e fazendo o coração bater mais rápido. É uma resposta do coração, porém não é normal isso acontecendo 24 horas por dia. Então a gente precisa investigar o que está levando o coração a estar em taquicardia sinusal. Os mais comuns aí, as causas mais comuns de taquicardia sinusal, que levam a taquicardia sinusal, poderíamos dizer infecções, paciente que está febril, que tem uma infecção de dor de garganta, pneumonia, pode ter taquicardia sinusal. Pacientes que às vezes estão com a tireoide alterada, trabalhando demais, pode levar a taquicardia sinusal e precisa ser investigado e tratado. Pacientes que têm ansiedade, né, uma ansiedade um pouco mais aumentada, pode ter taquicardia sinusal. Então, assim, é uma resposta do coração. Porém, se está acontecendo em todo momento, precisa ser investigado a causa. Olha, estão vindo várias perguntas aqui, mas eu vou fazer só mais uma para a gente encerrar aqui. As outras eu vou mandar para o doutor lá para o consultório. Doutor, quando diagnosticada e tratado corretamente a arritmia, ela pode provocar parada cardíaca ou, de repente, morte súbita? Quando identificado a arritmia... Quando não diagnosticada e tratada corretamente. Pode sim. A depender do que está levando a arritmia, pode levar à morte súbita. Existem algumas arritmias, aí geralmente essas arritmias estão relacionadas a doenças estruturais do coração, doenças relacionadas à isquemia, que daí é aquela lesão de entupimentos, né? Um entupimento grave, e também a essa dificuldade na condução elétrica do coração, mas principalmente canaliculares, tá? Existem doenças de canalículas, aqueles sódio, potássio, cálcio, né, que entra e sai da célula. Quando isso não está de maneira adequada, ordenada, pode levar a arritmia grave e isso realmente pode ser fatal. Graças a Deus, nós não temos uma incidência grande desse tipo de doenças cardíacas, desse tipo de arritmia, né? Porém, quando identificado, a gente precisa tratar corretamente, sim, porque pode levar a complicações sérias, inclusive a morte súbita. Doutor, gratidão, obrigado aí por essas respostas. Eu sei que chegaram várias perguntas aqui, a gente vai encaminhar para o doutor Matheus também. Obrigado pela participação de vocês. A gente sabe que quando o assunto é desse, até estouramos o tempo aqui um pouquinho, mas doutor, gratidão, bom retorno aí para Toledo. Obrigado. Bom, obrigado. Olha só, gente, dezenas de quilos de tampinha